Vou compartilhar a minha interpretação sobre o livro Hobbit, do Tolkien. Obviamente que não dá para falar de todos os pontos, mas os que eu achei mais interessantes eu vou falar, tá? Primeiramente, é bom a gente falar sobre a edição. Essa edição eu comprei esse ano, de 2021, comercializado pela Submarino. É uma edição de luxo, né? É um tecido que imita o couro, né? A gente vê aqui na lombada realmente que é um material muito bem feito. O desenho do mapa que tem aqui dentro também, uma impressão bem bacana, bem legal. Tem outro aqui atrás. Tá? Pontos negativos. A letra é muito pequena, não gostei, né, do tamanho da letra. Óbvio que é uma edição de bolso, é um livro de bolso, porém não gostei, me incomodou bastante na leitura, né? Eu preferi uma letra com a fonte um pouco maior, para ficar mais confortável, tá? Outro ponto negativo é o seguinte, a gente só tem dois desenhos nesse livro, né? Que é o mapa aqui da contracapa e um mapa mais aproximado da desolação de Smaug, ali no final, tá? Qual que é o problema disso? Que o Tolkien ele fez outros desenhos, né? Então, eu penso da seguinte forma, esses dois mapas que tem aqui, eles auxiliam muito na leitura. A leitura fica muito interessante. E eles servem também como um mapa mental. Então, você pode voltar até o mapa, né? Olhá-lo e lembrar da história, de tudo que aconteceu e ainda ver e olhar ele para tentar ver o que ainda tem por frente, né? O que vai acontecer ainda. Então, assim, os desenhos que não foram inseridos nessa obra, eu ainda não os conheço, mas certamente eles fizeram muita falta, tá? Eu já vi alguma coisa na internet de desenhos, mas ainda não os analisei com calma. Então, esses são pontos positivos e negativos. Esse é o box que acompanha, bem bonito, né? Bem interessante. Enfim. Então, começar a falar do livro, é bom falar das suas origens, né? Por que que o Tolkien escreveu esses livros? Ele escreveu para a diversão dos filhos. Então, ele elaborava as histórias junto com os filhos antes de dormir, né? Ia lá contar a história para o filho. E elaborando essas histórias do Hobbit. E os filhos deles acabaram participando muito, né, desse processo de criação, né? Davam pitaco sobre os anões e tudo mais, né? Então, é um livro de muito fácil compreensão, fácil acesso, ele é muito gostoso de ler, fácil de ler. E dá para sentir essa magia, essa criatividade de criança, né? E do Tolkien também, né? Que era um grande intelectual, né? Então, para quem quer começar a ler esse mundo do Tolkien, é uma boa indicação começar pelo Hobbit mesmo, né? Foi o primeiro livro que eu li do Tolkien e realmente muito, muito, muito bom. Gostei muito. E a ideia também de compartilhar as interpretações, né, as minhas interpretações, é porque eu acabei percebendo, né, que nessa história aqui de dragões, de anões, de monstros, a gente só não fala só de dragões, de monstros e de anões, né? Tem toda uma simbologia, um significado moral, um significado espiritual por trás dessa obra, segundo a minha compreensão, né? E é por isso que eu faço esse vídeo. Ele não é um resumo da história, né? Ele é uma interpretação a partir da minha leitura, da minha carga aí de reflexões, tá? Então, o livro, a história começa no Condado, né? Com o personagem que todo mundo conhece, que é o Bilbo Bolseiro, né? O Bilbo no Condado vivia aquela vidinha, né? Tinha uma casa confortável, gostava de receber amigos, né? Para tomar um café da tarde, gostava de um bom livro, gostava de comida, e a vida dele era aquilo, né? Uma casa confortável e os prazeres da vida, né? Então a gente já vê de cara aí que o personagem principal, Bilbo, né? É um personagem muito
muito conectado com a noção de materialismo, né? De ser apegado às suas coisas, né? Aos seus talheres lá de prata que ele tinha, né? Aos seus livros, muito apegado aos prazeres também, aos prazeres da vida, que é realmente comer, dormir, receber os amigos, né? E a vida dele era isso, né? Um outro ponto interessante é que o Hobbit, o Bilbo, né, é um ser fisicamente pequeno, bem menor do que um anão, tá? E muito conhecido por ser sorrateiro, né? Ele é muito silencioso, ele consegue se movimentar em silêncio, né? Mas basicamente esse era o contexto inicial da história, né? O Bilbo ali naquela vidinha, né? E ele vivia no condado, a casa dele ficava no condado, né? O condado representa justamente a extensão dessa vidinha dele, né? É um mundo onde tudo é bonitinho, tudo é prazeroso, tudo é verde, é um mundo onde os conflitos são muito superficiais, é uma vidinha assim, bem, vou dizer assim, provinciana mesmo, né? Uma vidinha simples, né? Uma vidinha sem assim se conectar com os problemas do mundo, de fora, né? Então esse é o contexto, essas são as cercanias do que é o condado, do que era a vida do Hobbit, né? E o Gandalf, que é o mago, ele chega justamente para quebrar isso, né? Aquela noção de realmente chacoalhar, né? E o Gandalf aparece, né? Numa certa oportunidade, né? E convida o Hobbit para participar de uma aventura, né? Esse é um ponto interessante, né? Que o sábio, ou enfim, como a gente quiser interpretar, né? Um sábio, seja ele espiritual, intelectual, normalmente eles nos convida a uma reflexão, nos convida a uma jornada, ele nos convida a fazer algo que pode ser bom pra gente. Mas a tomada de decisão é nossa, né? Então, a princípio, quando o Gandalf chega na história e convida o Hobbit para uma aventura, o Hobbit se sente muito contrariado, né? Ele não gosta daquilo, porque aquilo realmente tiraria ele da zona de conforto dele, que é a toca dele, confortável, que é o condado, também confortável, né? Então, uma coisa que acaba atraindo o Bilbo a participar dessa aventura, é o seu lado Tuque. O que é o lado Tuque dele, né? O Bilbo, ele tinha uma mãe que era filha de um Tuque, ou seja, a mãe também era Tuque, né? O Tuque era um morador ali, já falecido, do condado, muito famoso porque ele era conhecido por ser uma pessoa mais, digamos assim, ousada, né? Então, tem uma história, que se conta uma história de que o Tuque, né, ele teria participado de uma batalha, o que já é muito raro para um hobbit, né, para os hobbits, e nessa batalha ele teria decepado, né, a cabeça aí de um monstro, a cabeça saiu voando, caiu num buraco e assim se criou o golfe, né? É uma piada que o Tolkien faz, mas isso mostra pra gente assim que na família do Bilbo existia um lado mais atrevido, um lado mais ousado, um lado mais corajoso, que é o lado desse avô dele, Tuque, né? Havia um lado também, que é o lado paterno do Bilbo, mais pacífico, mais calmo, mais tranquilo, que é o lado do pai, né? Do avô, que é o lado bolseiro, né? Mas o Bilbo, ele acaba se conectando a isso, né? A essa herança familiar, e ele acaba tendo esse despertamento para a aventura, né? Eu acho bem legal que o Tolkien trabalha essa parte psicológica, né? Da herança que a gente recebe dos nossos pais, tanto da parte realmente paterna quanto materna, né? Como isso influencia a gente, né? Bem interessante. Então, o Bilbo acaba recebendo os anões na sua casa, né? Tem uma festa inesperada, né? Que é justamente uma reunião
para poder conversar aí sobre os detalhes da aventura, né? E durante a reunião inteira o Bilbo fica super incomodado, decidido a não participar. Na manhã cedo seguinte, né, quando os anões e o Gandalf partem para a aventura, o Bilbo acorda atrasado e ele acaba vendo ali a sua casa, ali, aquela vidinha, né? E acaba relembrando ali também da aventura, né? E se sente conectado a isso, tem vontade e acaba partindo para essa aventura, né? Qual que seria o objeto dessa aventura, né? Os anões, eles tiveram uma civilização muito rica, né? Eles trabalharam com ouro, com pedras preciosas e acabaram criando uma civilização gigantesca na Montanha Solitária, né? E a civilização ficou rica justamente por isso, né? Porque eles comercializavam, trabalhavam com essa arte aí de esculpir, com pedras também preciosas, né? E eles acabaram ficando muito ricos, né? Nessas expedições dentro da montanha, em procura de ouro, em procura de pedras preciosas, eles encontraram uma pedra quase mágica, né? Uma pedra brilhosa, uma pedra muito mais bonita do que todos os outros ouros e diamantes e preciosidades que eles tinham encontrado, que é a pedra de Arken, né? Uma pedra que acabou servindo para legitimar o poder ali, o rei, né? Realmente o coração da montanha, como eles chamam, né? Problema, como eles desenvolveram tanta riqueza, isso acabou atraindo um dragão, né? E o dragão apareceu naquelas bandas, tocou fogo em todo mundo e acabou usurpando para si, né? Toda aquela riqueza, aquele poder e aquele espaço que é a Montanha Solitária. Então os anões foram expulsos da sua própria casa e tiveram que vagar por aí, sobrevivendo sem lar, né? Então é por isso que eles procuraram o Bilbo, né? Porque eles precisavam reaver a sua casa, reaver a sua fortuna também, e eles precisavam de um gatuno, né? Que é uma espécie de ladrão. E como o Bilbo é conhecido, os hobbits são conhecidos por serem pequenos, né? Ele foi convidado, né? E aqui o ponto interessante é o seguinte, já da gente analisar, por que que na história a gente tem um hobbit ajudando anões a recuperarem a sua fortuna, a sua casa, né? A primeira ideia que me vem é a seguinte, né? O Bilbo é um ser pequeno, um hobbit, ele é visto realmente como o menor das espécies ali da Terra-média, né? O Bilbo, na minha interpretação, ele tem a vocação para a humildade, né? Então, esse é justamente o ponto central da história, né? O que o Tolkien, na minha opinião, quis chamar a atenção, que é a humildade, né? Que às vezes o menor dos seres, o que é mais visto como diminuto, né? Como alguém pequeno, né? Pode ser muito grande nas suas ações, nos seus comportamentos, né? E a gente vê os anões, que são um povo, uma civilização, né, que viveu assim totalmente voltado à ganância, né, à produção só de riquezas, tornando isso um fim em si mesmo, né? Então, a gente precisou de um personagem que é humilde, né, para enfrentar o dragão, né, que é essa expressão máxima da ganância, né? Então é assim que começa a história, né? É assim que o Bilbo se interessa em ajudar os anões, né? E isso é muito legal também, que a gente já começa a ver também uma ideia de sentido da vida, né? Que o Bilbo acabou sentindo essa energia, né? Essa energia vital de viver, de fazer as coisas, de viver uma aventura, justamente porque ele estaria ajudando alguém, né? Fazendo, prestando um serviço de valor para alguém, né?
ajudando um povo a retomar a sua casa, né? E isso é muito interessante, né? Porque é justamente o que a gente vive nas nossas vidas, né? Aqui no mundo real, né? A gente prestar um serviço de valor para as pessoas, ser recompensado por isso e ver um valor, né? Um valor na vida, né? Um propósito, né? Então isso é bem interessante, né? E a gente vê assim, ponto bem interessante, né? Que ele partindo para a aventura, aqui onde está meu dedo, mais ou menos, aqui para trás, aqui é onde fica o condado, né? Tem a borda do ermo aqui, e eles vão caminhar todo esse trajetório interno em direção à montanha, né? E a gente vê aqui que entre o condado e o seu objetivo final, a gente tem grandes montanhas aqui, né? Isso também é muito simbólico, né? Que os nossos objetivos separam-se da gente por montanhas, né? E a gente tem que realmente pagar o preço por isso, né? Viver a aventura da vida, né? Ir até lá e fazer as coisas acontecerem, né? Antes deles atravessarem essas montanhas, né? Saindo ali da borda do ermo, né? Que são as cercanias ali, as limitações ali do condado, né? Já começa algumas aventuras, né? Eles encontram trolls, né? Que são aí a representação da gula, né? Daquele tipo de ser humano, né? Que é realmente voltado também à gula, ao prazer, à superficialidade, né? E ali a gente já começa a ver alguns percalços, algumas aventuras sombrias, né? E eu acho muito legal que o Tolkien ele trabalha com o conceito de sombras no livro inteiro, né? Então, quando ele traz realmente esses personagens monstruosos, normalmente são situações sombrias, situações literalmente sombrias, né? Na noite, né? Onde se vê pouco, onde tem penumbra, né? E a gente acaba observando justamente que na vida o mal é justamente essa ausência da sombra. O que é o mal, né? O mal é justamente a falta de clareza, né? A falta de verdade, né? O mal é a gente se sentir confuso ou a gente ser impelido a nos sentirmos confusos, né? Temos dificuldade de chegar até um raciocínio lógico, né? Dificuldade de ver com clareza, né? Então o Tolkien põe de uma forma muito clara assim, esses perigos, né? Durante as sombras, né? E isso é muito interessante, né? Antes de atravessar essa montanha, como eu venho dizendo, eles encontram a última civilização hospitaleira, como eles chamam, né? Que é Valfenda. Tem o rei Elrond, né? E o que eu acho muito interessante é o seguinte, né? Fazer um contrapeso aqui, né? Que diferentemente, né, da civilização dos anões, né? Que é uma civilização que se voltou à busca do ouro por si só, né? Busca da riqueza por si só. A civilização de Valfenda não, né? Eles comentam que o Elrond, né? Que é o rei dessa civilização, ele é um rei muito sábio, né? E nesse ponto também a gente tem aqui no livro, no filme, né? Agora eu não lembro se é no filme do Senhor dos Anéis ou no Hobbit, mas eles filmam em várias oportunidades ali o reino de Valfenda, né? E a gente vê livros, né? É um dos poucos lugares no filme, na série do Senhor dos Anéis e do Hobbit, que a gente vê uma civilização com livros realmente, uma civilização voltada à busca de sabedoria também, não só do dinheiro, né? Então, assim, não há nada por acaso, né? Na minha concepção, o Tolkien ter chamado essa civilização de civilização hospitaleira, a última civilização hospitaleira, né? Não é por acaso, né? E o próprio Tolkien também descreve o Elrond como um rei sábio, né? Um dos reis mais sábios da Terra-média. Então, esse ponto é um ponto muito interessante, assim, da gente considerar, né? O que a gente está buscando como civilização, mas como pessoas também, né? Um outro ponto bem crucial da história, né? É que aí sim eles partem de Valfenda em direção à sua aventura, né? E acabam passando por dentro das montanhas, né? Nessas montanhas, mais uma vez, eles têm uma série de conflitos em meio à escuridão, né?
realmente meio a penumbra, meio a falta de clareza. E o Bilbo se perde do grupo e acaba encontrando uma figura muito importante, que é o Gollum, né? O Gollum vive nas sombras, ele vive na escuridão. E ele vive na escuridão porque ele está preso ao anel de poder, né, que todo mundo conhece dessa história do Hobbit, né? Que é o anel que se põe, né, se põe no dedo e o personagem fica transparente, né? Ele some, né? No livro, na verdade, não é bem assim, não fica totalmente transparente, ele fica, dá para ver os contornos, ele meio que vira uma sombra, né? Mas tudo bem, né? Uma adaptação que fizeram no cinema. Então, assim, o Hobbit, o Gollum, né? Ele tem essa conotação, né? De um ser que está perdido realmente, né? Que foi consumido ali pelo objeto material, né? Que realmente ficou anos e anos e anos vivendo em função disso, né? E acabou se perdendo. E acabou quase se tornando a própria escuridão. E uma das situações ali, né, que o Hobbit conversa com ele, entra em contato com ele, acha o anel, né? Depois que ele põe o anel, ele descobre realmente que ele fica transparente, né? Quase transparente. Ele tem a oportunidade de matar o Gollum, né? Mas ele não faz isso. E a minha interpretação é justamente porque ele teve empatia. Olha só como o Tolkien é inteligente nessas sacadas, né? O próprio Hobbit vivia uma concepção materialista. Tudo bem que ele vivia num contexto muito mais confortável, né? Ao que parece, do que o Gollum, né? Mas ele também tinha uma concepção materialista e sem sentido da vida, né? Ele não vivia, ele não trilhava um caminho que fazia sentido. Ele trilhava um caminho voltado a consumir prazer, a consumir bens materiais, né? Então, eu acredito que ele ter participado da aventura e começado a sentir realmente que a vida poderia ter outro sentido ajudando as pessoas, ele acabou percebendo justamente isso, né? Que ele era assim e ele viu isso no outro, ele viu isso no Gollum, né? E isso acabou gerando uma empatia para que ele não matasse o Gollum. E a gente sabe que o Gollum tem um papel importante no Senhor dos Anéis, né? Um papel primordial, na verdade. Então olha só, mais uma vez, como é inteligente a sacada do Tolkien, como realmente um comportamento digno, virtuoso nosso, pode repercutir de forma positiva no futuro, né? Então achei bem interessante. E dali a aventura continua, né? Ele acha seus amigos e a aventura continua, né? Outro ponto interessante é o seguinte, né? Que à medida que a aventura ela vai acontecendo, o Bilbo sente muita vontade de estar em casa comendo ovos e bacon, né? Eu refleti muito sobre esses comentários do Bilbo e acabei me identificando muito, né? Porque na nossa vida, né? A gente sempre acha que a gente já fez o suficiente. A gente sempre acha que a gente merecia muito mais do que a gente fez, né? E é justamente esse sentimento que o Bilbo tinha, né? Que ele já tinha caminhado muito por terras desconhecidas, além das montanhas, né? E ele merecia um conforto, né? Só que na vida não é assim, né? Até a gente alcançar um resultado que a gente almeja, né? Até a gente conseguir realizar aqueles sonhos, a aventura é grande, o caminho é longo, né? E a gente tem que enfrentar isso, né? Então, assim, querer voltar atrás, querer bacon em ovos, é na verdade querer voltar para o condado, né? É, na verdade, ou seja, o que é o condado? É a zona de conforto. É a gente voltar realmente para o lugar de conforto, que não precisa mudar, que não precisa se esforçar, que não precisa ajudar as pessoas, não precisa se desenvolver, criar sabedoria, não precisa enfrentar os próprios medos. E mais do que isso, né, que a gente não precisa enfrentar a nossa própria escuridão, né? Então esse é o condado, é um lugar onde o tempo para, onde
não se tem nem concepção, nem se fala sobre a morte, né? Então, esse é o condado, né? Então, assim, ao longo da história também é uma coisa que é interessante, né? Como a gente vê realmente que o Bilbo ele tem uma vocação para a humildade, né? O Bilbo, que é o menor deles, né? Ele vai realizando vários feitos, né? Que vão chamando a atenção de todo mundo e vai ajudando, né, a história a se materializar, a acontecer. Então ele vai ganhando muito respeito, né? De todos os companheiros, de todos os anões, do Gandalf, né? E por onde ele passa, ele vai ganhando respeito, né? Então a gente vê realmente um ser pequeno, entre aspas, né? Mas que é dotado de humildade e que tem esforço de fazer as coisas acontecerem. No final das contas, ele acaba reconhecido pelos seus atos, né? Pelo que ele é capaz de fazer, né? E isso, né? Essa ação, esse poder de ação, acaba se tornando muito maior do que o seu próprio tamanho, né? Então, isso é uma coisa muito interessante da gente se pensar também. Então, depois aí das montanhas, acontece também mais uma série de aventuras, né? Não dá tempo de falar de tudo. Ele também eles acabam atravessando a floresta de Treva Mata, né? Vou mostrar para vocês aqui. Floresta de Treva Mata é essa floresta grande aqui. Mais uma vez, né? Conceito de sombras, né? Muitas sombras, né? Confusão, falta de clareza mental, né? Sobre o que está acontecendo, né? E, adiantando um pouco a história, eles chegam na Montanha Solitária, né? Ali perto da Montanha Solitária, é interessante mencionar também que existe uma cidade, a cidade sobre o lago. Essa cidade também acabou consumida, né? Por essa ganância e pela destruição do dragão. Então, uma cidade que empobreceu com todos esses acontecimentos também, tá? Essa cidade, através de algumas figuras, né, como uma espécie de prefeito que tem lá, e o Bard, né, que é um guerreiro, que é serviçal do prefeito também, acaba ajudando eles, né, a cidade ajuda eles, e eles partem para a montanha.